Meus irmãos, a paz do Senhor. Que grande privilégio podermos estar aqui nessa noite para celebrarmos a Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu quero, antes de lermos o texto da palavra, glorificar a Deus por poder retornar ao congresso e mais uma vez ser pregador de uma boa palavra. E eu sempre digo, boa não porque sou eu quem prego, mas boa porque ela vem de Deus. Eu quero glorificar a Deus por isso, por poder estar aqui com vocês nessa noite, mas em especial louvar a Deus pela vida do pastor Wagner, da pastora Nádia, que são pais para nós, que são amigos queridos. Que Deus abençoe, pastor Wagner, muito obrigado. Eu me sinto sempre muito honrado quando eu vejo lá no WhatsApp uma mensagem sua. Que Deus lhe abençoe, siga prosperando a AME e todos os projetos missionários aqui. A minha palavra de saudação aos nossos missionários. Que Deus abençoe, que Deus abençoe o irmão Daniel, que Deus te abençoe. Eu vi você ontem falando aqui no congresso, que eu estava estudando para pregar, ouvindo o congresso, e eu fui muito tocado através de tudo que Deus te usou para falar aqui ontem. Que o Senhor continue te abençoando. Eu me faço acompanhado da minha família. Eu tenho hoje o grande privilégio de estar junto da minha esposa, dos nossos meninos, o Isaac e o Joab, que vocês viram agora aqui. São quem me mantém em pé em orações. Que Deus abençoe vocês. E mais feliz ainda porque pela primeira vez eu tenho a minha mãe comigo aqui no congresso. Fica de pé, mãe. Fica de pé. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Foi quem orou por mim, foi quem me apresentou o Evangelho, foi quem me sustentou em oração muito tempo. Que Deus te abençoe, eu te amo muito, viu? Que bom que a senhora pôde estar aqui. Também a minha sogra, o meu sogro, que são meus segundos pais. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amados, eu quero ler um texto da palavra, livro dos Salmos, o Salmo de número 84. Se vocês queiram ficar em pés em reverência à palavra, assim o façam. Livro dos Salmos, o Salmo é o de número 84. Também a minha palavra de saudação ao William e Guilherme, é isso? Quem que é o William? Então o William e então o Guilherme, que Deus abençoe vocês. Também o grupo Unção de Davi, é isso? Meu Deus do céu, não preciso dizer nada de vocês, que Deus abençoe vocês. Depois no final a gente vai cantar um pouco mais aqui. Livro dos Salmos, o Salmo é o de número 84, o verso 1. Aqueles que acharam, digam amém. A tradução que tenho é a ACF, Almeida Corrigida Fiel, e diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. E a igreja diga, tome seu assento. Como que é teu nome mesmo, meu irmão? Mateus. Fica comigo até o final, o lanche está garantido. Que Deus te abençoe, obrigado. Irmãos, quem aqui já me conhece? Levanta a mão para eu ver. Quem não me conhece, levanta a mão para eu ver. Não perdeu nada. Mas Mateus, ser um pregador desconhecido, como você viu, é muito mais difícil. Então eu preciso muito da tua ajuda. Se você ficar comigo aí, refri, Coca-Cola. É Coca-Cola ou Pepsi? O que toma? É tudo garantido depois, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amados, dentre os sermões que o Senhor tem me conferido ao longo desses anos de ministério, eu não tenho dúvidas que os mais profundos, os mais belos e aqueles que antes de
falar a vocês tocam a minha alma, o Senhor me deu extraindo do livro dos Salmos. Na avaliação desse jovem pastor, o livro dos Salmos é talvez aquele que seja o mais especial entre os livros do Antigo Testamento. E assim se dá porque não é um livro comum, não é um livro normal. O livro dos Salmos se destaca por duas características. Em primeiro lugar, o livro dos Salmos é o único livro da Bíblia que não é dividido em capítulos e versículos. O livro dos Salmos é o único livro da Bíblia que se divide em números e versos. Isso se dá porque o que está descrito nesse texto, nesse livro, não é uma história contínua, ou seja, o capítulo 2 não será a continuação do capítulo 1, o capítulo 3 não é a continuação do 2 e assim sucessivamente. Nós dividimos o livro dos Salmos em números e versos, porque o que está descrito aqui é o que os rabinos gostam de chamar de o inário de Israel. Daqui se extrai as mais belas canções e poesias que ainda hoje são cantadas nos rituais, nas celebrações judaicas. A segunda característica que destaca o livro dos Salmos é pelo volume de uma expressão que aparece com frequência nesse livro. O livro dos Salmos é o livro da Bíblia que contém o maior número da expressão aleluia. Cerca de 24 vezes os salmos repetem essa expressão em seu livro. A palavra aleluia não é uma palavra qualquer e ela é especial. A palavra aleluia é a junção de dois vocábulos hebraicos, a saber, halel e iá. Logo, halel é uma adoração direcionada, a adoração que se direciona, e iá é para onde que a adoração é direcionada. Iá é a abreviação do nome de Deus, Yahvé, que era, que é e que há de vir. Logo, a palavra aleluia significa louvores a quem é digno de receber honra, glórias e toda a nossa adoração. O livro dos Salmos é especial demais. E para conseguirmos entender o contexto do texto que nós acabamos de ler, nós precisamos aprofundar a nossa leitura nesse salmo. Para a gente conseguir entender perfeitamente o contexto, a revelação por detrás dos versos que lemos, se faz necessário entendermos das três principais festas do calendário judaico: Pessach, Shavuot e Sukkot, festa de Páscoa, festa de tabernáculos e festa de Pentecostes. Cada uma dessas três festas, elas são da cultura judaica, mas mesmo sendo festas que no seu âmago tem essa cultura por detrás, são festas que trazem um conteúdo, um cunho profético especial demais para a igreja. Essas três festas têm duas características. A primeira característica dessas festas é que são mandamentos eternos, são festas perpétuas. O que quer dizer com isso, pastor? Que desde o momento em que Deus direciona a sua gente, o seu povo, a celebrar a primeira dessas festas, ano após ano essas festas devem ser celebradas. E a segunda característica dessas festas é que essas festas são festas locais. A lei de Deus diz que elas devem ser celebradas em Jerusalém, na cidade santa. Quando a gente olha para cada uma dessas três festas, a gente precisa começar a entender o seu conteúdo profético. Em primeiro lugar, para entendermos o Salmo 84, precisamos entender aquilo que é chamado de festa de Páscoa. A palavra Páscoa do hebraico é Pessa e significa passar por cima. Diga comigo, passar. Não é uma corda, diga passar por cima. A festa tem esse nome por uma razão muito clara. Quando Deus quer tirar Israel do Egito, Deus envia um anjo da morte ceifando todos os primogênitos. Porém, a casa que tivesse marcada com o sangue do cordeiro, o espírito da morte passaria por cima daquela casa e não entraria dentro dela. Essa é a razão lógica pela qual essa festa tem esse nome.
mas Páscoa também é a passagem de Israel saindo do Egito e rumando para a terra prometida, a terra que emanava leite e mel. Preste atenção, quando os israelitas queriam falar acerca dessa expressão Egito, a palavra judaica para falar do Egito é a expressão Mitzrayim, que significa limite, estreito, obstáculo que não se pode ultrapassar. Porque para Israel, o Egito é muito mais do que um povo, um local onde eles estão subjugados, escravizados. Na mentalidade judaica, o Egito representava um limite, uma barreira, um muro que não se poderia ultrapassar. O Egito humilhava Israel, com trabalhos forçados, colocando eles como escravos, limitando a sua capacidade geográfica, excluindo Israel em um determinado lugar. E aí a Bíblia diz que Deus vai ouvir o clamor do seu povo e vai os tirar da terra do Egito. E sabe o que é interessante? É que quando Deus tira Israel da terra do Egito, é isso que é Páscoa, é passar por cima. Porque para Israel o Egito era um limite que não se poderia vencer. Para Israel o Egito era um limite que não se poderia ultrapassar. Mas aí vem Deus provando para mim e para você que Ele não está nem aí para os nossos limites. Eu quero que você segure na mão de alguém que está do seu lado. Se você puder, você vai segurar na mão dele e você vai dizer para ele a primeira coisa que Deus está falando com você: não baixa meu som. Se tiver com como é que chama, pastor? Compressor, tira o compressor, por favor, não baixa meu som. Eu pago Coca-Cola para vocês também. Cadê o Juliano cuidando do som? Não baixa meu som. Segure na mão de alguém que está do seu lado. Você vai dizer para ele assim: um dia Satanás fez o que quis de você. Ele era o faraó da tua vida. Ele te cercou, ele te colocou de trás de um limite e disse: daqui você não passa, daqui você não avança, para lá você não prospera. Mas aí vem Deus para te dizer que Ele não está nem aí para os limites que imporam contra você. Ele é Deus que te faz passar e não te faz passar por baixo. Ele é Deus que te faz passar, mas Ele é Deus que te faz passar por cima. Aonde estão aqueles que acreditam nessa? Eu quero que você levante as duas mãos para o céu. Eu quero que você levante as duas mãos. Você vai olhar para alguém que está do teu lado e você vai dizer para ele tudo que o Egito queria, tudo que os teus adversários queriam, tudo que o inferno queria era te ver por baixo. Só que perdeu uma vez, uma na cruz e outra hoje, porque você não vai sair por baixo. Pelo contrário, Deus vai quebrar esse limite e vai te fazer passar por cima. Aonde está você para abrir a boca e dar o primeiro grito de glória? É por cima. É por cima. É por cima. A primeira festa é a festa de Páscoa. A segunda festa é a festa de tabernáculos. A festa de tabernáculos consistia em uma coisa: durante 7 dias os israelitas deveriam abandonar as suas casas, construir barracas, tendas e morar dentro delas por 7 dias, com uma mentalidade. A mentalidade é que eles deveriam se lembrar que quando saíram do Egito e estavam no deserto, eles moravam em tendas, em barracas. Pastor, Deus fez uma festa só para Israel se lembrar que no deserto moravam em barracas? Sim. Por qual razão? A forma, olhe para cá. Eusébio de Cesareia diz que a forma que o Egito oprimia Israel era uma forma estratégica. Se você ler o livro do Êxodo, você vai ver que o faraó, preocupado com o crescimento daquela nação, vai isolar a nação de Israel em uma localidade geográfica, e de lá eles não poderiam se mudar. Não tinha o direito, sabe? Você está morando em Sapucaí e você diz assim: não, eu estou morando na rua A, eu vou morar lá na rua B, perto do meu pai, perto da minha mãe, perto da minha sogra. Você não tinha esse direito morando no
do Egito. A sua casa deveria ser sempre a mesma, no mesmo lugar. E detalhe, seus filhos não tinham direito, porque eram escravos, de adquirir outras terras. Teriam que morar na tua casa. Teus netos morando com você. A nora morando com você. Imagina a confusão que dava. Mas as famílias cresciam numerosas e unidas por essa razão. E aí Deus tira Israel do Egito, Mateus. Deus tira Israel do Egito, coloca num deserto, é verdade. E lá vai Israel rumando a terra que manava leite e mel. E aqui no deserto, a moradia que Deus provê para Israel são barracas. E pastor, qual é a funcionalidade da tenda? Olhe para cá. Qual é a funcionalidade da barraca? A funcionalidade da barraca é que você monta no sul e Deus diz, vai para o norte. Você desmonta a barraca, coloca nas costas e vai para o norte. Tu monta no norte, Deus diz assim, agora tu vai para o leste. Tu diz, tem alguém entendendo? Tu pega a barraca, coloca nas costas e vai para o leste. Aí Deus diz assim, ô fulano, ô Adriano, agora eu quero que você vá para o oeste. Tu desmonta a barraca, coloca nas costas e vai para o oeste. Pastor, por que é que Deus está fazendo isso? Porque no Egito a casa deles era parada. Mas tudo que era parado no Egito, Deus coloca em movimentação no deserto. As duas, até tu vai subir comigo agora, Mateus. As duas mãos. Você vai descer a mão de alguém que está no seu lado, no ombro dele. Se você puder, se você não se incomodar mais com essas coisas, você vai descer a mão no ombro dele, você vai chacoalhar ele, você vai dizer assim, sabe aquele sonho que estava parado? Diga, irmão, chacoalha ele, diga, sabe aquele projeto que estava parado? Sabe aquele livro que não foi para frente? Sabe aquela faculdade que você trancou? Sabe o sonho da casa própria? Sabe aquele sonho? Sabe aquilo que está, a tua vontade de pregar, a tua vontade de cantar? Chacoalha ele, diga, sabe aquilo que estava parado? É porque você estava na localidade errada, só que Deus já te tirou de lá e está te dizendo, te coloquei no deserto, e aqui você vai entender que tudo que estava parado lá, eu vou colocar em movimentação. Se levante as duas mãos. Eu tenho uma palavra muito séria do coração de Deus para liberar a esta igreja e todos aqueles que nos assistem na internet nesse momento. Deus me ministra a dizer a vocês que tudo aquilo que estava parado antes de terminar 2024, Deus colocará em movimentação. Vai andar. Aonde está você para abrir a boca e dar um grito de glória? Vai andar tudo que estava parado. A terceira festa é a festa de Shavuot, ou a festa que nós chamamos de Pentecostes. A festa de Pentecostes é conhecida para a igreja, porque afinal de contas, eu não sei você, irmão, mas eu sou pentecostal. Não, perdeu de dar glória a Deus, eu vou de novo. Eu não sei você, mas eu sou pentecostal. Eu ainda acredito nessa história de profecia. Eu ainda acredito que Deus usa pessoas para curar as outras. Eu ainda acredito na palavra que sai da boca de um profeta. Eu ainda acredito que Deus levanta paralítico. Eu ainda acredito que Deus faz cego. Se você não acredita, o problema é seu. Eu ainda acredito que Deus faz essas coisas. Tem meia dúzia de crente que acredita que Deus ainda faz esse negócio? Ou tu é daqueles que diz assim, não, os dons cessaram. Se cessaram, como é que paralítico continua andando? Se cessaram, como é que o cego continua vendo? Se cessaram, como é que as pessoas continuam? Eu creio, eu não sei você, irmão, mas eu creio. A festa de Pentecostes é conhecida para nós por causa do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, concordantemente, unanimemente, em oração no mesmo lugar. O verso 4 do capítulo 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Isaac Newton disse que toda ação tem uma reação.
Eu pergunto e você responde: ser cheio do Espírito Santo é ação ou reação? Responde, irmão. Ser cheio do Espírito Santo é ação ou reação? Eu vou de novo, ficou meio confuso. Ser cheio do Espírito Santo é ação ou reação? Ser cheio do Espírito Santo é reação. Se ser cheio do Espírito Santo é reação, qual é a ação que traz a reação da igreja a ser cheia? É aí que começa a confusão. Porque o texto diz: e de repente veio do céu um som, como de um vento. E é aí que começa o problema. Porque alguns acreditam erradamente, por falta de ler o texto, que o que desceu foi um vento. Se descesse vento, a igreja seria cheia por aquilo que sente. Só que a igreja não é cheia por aquilo que sente. Pastora Nádia sabe do que eu vou dizer agora. Pastor, se eu estiver errado, a senhora me corrige. Mas um psicopata bem treinado, conhecedor do texto bíblico, não pode emocionar essas pessoas? Um psicólogo bem treinado não pode emocionar essas pessoas? O problema é que estão confundindo ser cheio do Espírito Santo com emoção. Tem muita gente emocionada pensando que está cheia. Porque vem para o culto para sentir. Se eu sentir, eu dou glória. Se eu sentir, eu glorifico. E quem foi que disse que tu veio para sentir? A igreja não é cheia pelo que sente. Se a igreja não é cheia pelo que sente, a igreja é cheia pelo quê? E de repente veio do céu um som. Som se sente ou se ouve? Mas acorda, som se sente ou se ouve? Então a igreja não é cheia pelo que sente, a igreja é cheia por aquilo que ouve. Eu vou bem devagar para você dar glória a Deus. Pastor, se a igreja não é cheia pelo que sente, e sim pelo que ouve, o que nós deveríamos estar ouvindo que não estamos? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir da história triste do coach, sim ou não? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir da história emocionada do psicólogo, sim ou não? Eu não sei você, mas a minha Bíblia diz assim, ó: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E o ouvir da palavra de Deus, e o ouvir da palavra de Deus, e o ouvir, eu vou ficar nisso até você acordar e dar glória a Deus. E o ouvir da palavra de Deus. Sabe por que essa geração não está mais cheia como antigamente? É porque a gente está dando ouvido, irmão, para uma geração que vem aqui, pega um iPhone e diz assim: tu quer o 12 ou tu quer o 13? Aí tu diz: eu quero o 13. Aí ela fala: mas o 12 também tem valor. E aí fica nessa ladainha, mas nada de abrir a Bíblia para pregar. Eu estou cansado de ouvir influência. Eu estou orando para que Deus levante uma geração que é apaixonada pela palavra. É a palavra que... as duas mãos, uma mão é pouca, uma mão é pouca, uma mão é pouca. Eu profetizo de olhos bem abertos e sem medo de errar, pastor Wagner, que a palavra voltará a ser pregada na sua essência, e Deus voltará a encher a igreja. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. Ele segure na mão de alguém, levante a mão dele para cima. Tu vai dizer para ele assim: desliga o teu coach,
Diga, desliga o teu influencer. Volta a ouvir quem prega a Bíblia. Volta a ouvir quem prega a palavra. Tu tá frio porque tu não tá ouvindo palavra. Tu tá vazio porque tu não tá ouvindo palavra. Tu tá fraco porque não tá ouvindo palavra. Mas a palavra é a palavra. Páscoa, tabernáculos e Pentecostes estão diretamente ligados ao Salmo 84, porque o Salmo 84 é um dos textos, é um salmo. É a última vez que eu arrumo a calça, amor. Ela fica me dizendo: para de arrumar essa casa. Deixa eu me arrumar bem então. O Salmo 84 é um texto chamado de Salmo de Romaria, ou Salmo de peregrinação. Se você olhar para o Salmo de número 84, você vai perceber um desejo, o desejo ardente de quem está escrevendo, de estar na presença de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Verso 2: a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Quem está escrevendo isso aqui está com vontade de estar onde você está, porque ele tem inveja do pardal, de um passarinho, que o passarinho tem condição de fazer ninho para si, e não só para si, mas para toda a sua prole, junto dos altares de Deus. Aí o verso 4, o salmista diz que bem-aventurados que habitam em tua casa. Não, para um judeu há um nível acima de felicidade, porque ter dinheiro é bom, ter carro bom é bom, ter casa boa é bom. Então quem tem dinheiro é feliz, quem tem casa boa é feliz, quem tem carro bom é feliz. Só que para o judeu há um nível acima da felicidade. Nas traduções mais novas, a expressão bem-aventurado é traduzida por mais do que felizes. Porque, meu pastor, tem gente que é feliz tendo tudo, mas tem alguém que não tem nada e é mais feliz do que alguém que tem tudo. Como pode, Daniel, tu não ter nada e ser mais feliz do que alguém que tem tudo? É porque esse texto está dizendo assim, porque mais do que feliz é quem habita na tua casa. Esse salmista está tendo inveja dos levitas que moravam nos aposentos do templo, porque ele está dizendo: Senhor, quem mora na tua casa pode acordar dando glória, tomar café dando glória, almoça dando glória, ele vai dormir dando glória. Senhor, tem alguém que é feliz, mas mais do que feliz é quem vive na tua presença, Senhor. Há um distanciamento geográfico de alguém que está escrevendo esse texto. Esse moço, esse homem que escreve o Salmo 84 tem um sonho, diga comigo sonho. Ele tem um projeto, diga projeto. Ele tem um objetivo. Você ainda tem sonho, irmão? Você ainda tem os seus projetos? Você ainda tem os seus objetivos? Tem ou não tem, irmão? Levanta a mão para eu ver. Então é para você o que eu vou falar agora. Para realizar o seu sonho, e é por isso que o Salmo 84 é um salmo de romaria, é um salmo de peregrinação. Provavelmente do extremo norte de Israel até Jerusalém, esse levita precisava peregrinar numa caminhada em uma região desértica. E lá vai ele dizendo: eu estou no deserto, mas eu chego no sonho. Eu estou no deserto, mas eu realizo o meu objetivo. Eu estou no deserto, mas eu chego lá. Eu não
sei você, irmão, mas eu vim aqui, pastora Nádia, desse jeitinho, que nem eu estou pregando aqui. Estou no deserto, mas eu chego lá. Eu estou no vale, mas eu chego lá. Eu estou na prova, mas eu chego lá. E aí, Leonardo, firme e forte, olha, irmão, nem tão firme e nem tão forte, mas caminhando. Estou no deserto, mas eu chego lá. Eu estou no vale, mas eu chego lá. O texto diz que durante essa romaria, essa peregrinação, os peregrinos que vinham do norte de Israel passavam por um vale. Que vale é esse, pastor? O verso 6 do Salmo 84 dá nome a esse vale. Esse vale é chamado de o Vale de Baca. Olhe para cá. Há muitas explicações para o que é esse vale, mas eu gosto de uma em especial. O Vale de Baca é o Vale dos Lírios, no meio do deserto, um vale de lírios. Quando o sereno do céu cai, à noite, a folha do lírio absorve toda aquela água. E quando o sol escaldante do deserto começa a bater, a folha do lírio não evapora a água de uma vez só. Ela fica suando o dia inteiro, para conseguir sobreviver no calor intenso do deserto. Aí tu imagina um judeu chegando num lugar assim. O judeu precisa dar simbolismo a tudo. Se cai um lápis, ele diz: caiu esse lápis porque Deus vai derrubar alguém. Ele tem que dar simbolismo a tudo. Então eles chegam nesse vale. Não é uma árvore, não é uma planta, não é duas plantas, é um vale inteiro de lírios. E eles dizem, eles estão em uma localidade geográfica desfavorável, estão no meio de um deserto. Então o que eles disseram? Esses lírios estão chorando. Então vamos dar um nome a esse local. Esse local não pode ter outro nome senão o Vale de Baca. O que é a palavra Baca, pastor? A palavra Baca não foi traduzida, mas significa lágrima, pranto e choro. Porque ninguém realiza sonhos sem antes passar pelo vale das lágrimas. Ninguém realiza projetos sem antes passar pelo vale das lágrimas. Sabe você que tem o teu sonho? Sabe você que tem o teu objetivo? Sabe você que tem o teu projeto? É para você mesmo que eu estou pregando. Eu quero que você segure na mão de alguém que está do teu lado. Se você não for, eu sei que está, pastor, mas esse negócio de ficar mandando segurar na mão, sei, irmão, se você quiser segure, se não quiser não segure, mas se você puder segure. Você vai ser um profeta de Deus agora para essa pessoa. E você vai dizer para ele assim: é você, é com você que Deus está falando. Diga, não é para mais ninguém, é com você que Deus está falando. É para você que a palavra está sendo direcionada. Sabe, o sonho está difícil. Sabe, o projeto está difícil. Sabe, o objetivo está difícil. E alguém diz assim: isso é coisa do diabo, pastor. Aquela vizinha macumbeira, sem vergonha, pegou meu nome, colocou meu nome na boca do sapo, amarrou o sapo, jogou embaixo da roda do caminhão. E, irmão, isso não é culpa da tua vizinha, isso aí não é culpa do coitado do macumbeiro. Ele pode ter colocado o teu nome na boca do sapo, mas a tua vida está na mão de Deus. Eu não sei o que diz a tua Bíblia, mas a minha Bíblia diz assim: aqueles que são do Senhor, o Senhor os guarda e o maligno não os toca. Pastor, o porquê do choro? Pastor, o porquê da lágrima? Pastor, o porquê do pranto? É Deus te dizendo: é processo necessário, é processo necessário, é processo necessário. Fique de pé, eu vou terminar agora aqui. Eu quero pedir para as irmãs já virem passando para cá. Nós vamos adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus. É processo. Vem cá, Daniel, vem cá, missionário, vem cá o senhor, vem rápido, vem rápido. É processo necessário. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há uma expressão interessante no verso de número 6. Há uma expressão interessante. Coloca para nós aqui, vem cá. Coloca para nós aqui. A Bíblia diz, se puder colocar a versão ACF, que é a que eu estou usando.
A versão Almeida Corrigida Fiel. O texto da Bíblia diz assim: o qual, ou o que, passando pelo vale de Baca. Diga comigo assim: passando. Não acorda, diga passando. Cutuca alguém, diga assim: tu não vai morrer no vale das lágrimas. Vai, irmão, vai, você vai ser profeta de Deus para ele. Tu vai dizer assim: tu não vai morrer no vale das lágrimas. Você não vai criar o teu filho no vale das lágrimas. Você não vai educar as tuas crianças no vale das lágrimas. Você não vai acabar o teu casamento no vale das lágrimas. Diga para ele: em o nome poderoso de Jesus, você vai passar pelo vale das lágrimas. A palavra passar aqui nesse texto é a mesma expressão que nós usamos lá no começo da mensagem. Não é uma passagem normal, não é uma passada qualquer, pastor Júlio. Não é só passar. A palavra passar aqui é a mesma Páscoa, que significa passar. Levanta bem a perna assim, ó, passar por cima. É passar por cima. Eu e o Daniel vamos ficar caminhando aqui até você entender. Não é por baixo, é passar por cima. É passar por cima. Abrace pelo menos 3 pessoas e diga para ele: em o nome poderoso de Jesus, você não vai morrer no vale das lágrimas. Diga para ela, missionária Fábio, diga: você não vai morrer no vale das lágrimas. Pastor Júlio, abraça alguém, deixa Deus te usar. Você vai dizer para ele: em o nome poderoso de Jesus, você, levanta a perna, Daniel, você vai passar por cima. Você vai passar por cima. Aonde está você que acredita nessa palavra? 1 minuto de glória. Eu quero ouvir a tua adoração agora. Eu quero ouvir a tua adoração agora. Eu quero ouvir a tua adoração agora. A banda pode vir comigo. Eu quero ouvir a tua adoração agora. Abrace 3 pessoas e diga: você não vai morrer no vale do choro. Você não vai morrer no vale das lágrimas. Diga: Deus vai te fazer passar por cima. Diga: Deus vai te fazer passar por cima. Não é por baixo. Quem queria te ver humilhado, quem queria te ver por baixo, em o nome poderoso de Jesus, vai ter